canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todo aquele que estuda ou trabalha na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você, e sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje iremos aprender as várias formas de aumentar a performance do Cakewalk BeamLab com relação ao seu PC, agilizando assim os processos de edições e gravações. Mas antes eu gostaria de deixar aqui registrado toda a minha gratidão à família do áudio que vem me prestigiando com apoio e amizade através dos e-mail, comentário, like, e não esquecendo da paciência que você tem com a minha dificuldade na fala. A toda a família do áudio, meu eterno muito obrigado. Dito isso, vamos ao tema de hoje. Diariamente eu recebo vários e-mails de pessoas que reclamam da performance do Cakewalk BeamLab quando está gravando, quando está reproduzindo ou editando. Mas antes de entrarmos no foco central do tema, eu devo aqui falar, e comentar algumas precauções básicas que vai auxiliar nesse processo e no tema central do módulo de desempenho, ao qual esse que é o tema central. Mas antes eu vou falar de coisas que você, processos e procedimentos que você deve agir, que senão não adianta nada. Quando você monta seu home studio ou estúdio, o ideal é que o seu PC venha só com essa finalidade, a finalidade de editar o áudio. Mas normalmente o nosso PC ele é multitarefa, Nós colocamos ali o Word, colocamos ali a NET. Então quanto mais programa você abrir, mais ciclo de CPU você está tirando do seu projeto. Quando você for editar, tente tirar todos os programas que estão rodando em segundo plano, até mesmo o antivírus, que ele atrapalha muito. Indo agora para a fase de edição, estou aqui com a DAW aberta. Durante a edição, muitas vezes você pega um arquivo aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui, que eu botei um equalizador, ele está aqui, esse equalizador. Então, esse equalizador está nessa peça, e vamos dizer que eu já considerei que essa peça, com essa equalização, está perfeita, Eu escuto ela solada, escuto ela em contexto, vou botar ela aqui solada em contexto, rapidamente. Em conjunto. Então, para que eu preciso desse efeito aqui consumindo processamento da minha CPU? Se eu acho que já está excelente, está satisfatório, olha, eu não vou mexer mais, o que eu faço? Seleciono a track que tem aquele efeito, venho até aqui em processar, venho aqui aplicar efeito de áudio e excluir os efeitos da track da pista e fazer uma mixagem rápida, ou seja, fixar já essa equalização, se fosse uma compressão ou qualquer outro tipo de ferramenta, ao áudio. Então aperto OK e rapidamente ele, já fez de um, fez de outro, pronto, tá aqui. Agora aqui eu só precisaria mexer no volume, porque logicamente, houve um processo aqui e mexeu no volume. Então agora aqui eu só ia agora regular o volume em relação às outras peças, ou não, Vamos ver. Pronto, e com isso eu não estou mais usando os processamentos daquela ferramenta. Então essa também é uma coisa que você deve sempre fazer. Em outros casos, vou fechar aqui, você tem tracks que elas estão ali, por exemplo, que tem duas vozes do cantor. Uma só aqui, na verdade, é que é válida. Então o que eu deveria fazer aqui? Eu vou abaixar. Supondo que essa voz aqui não seja válida mais para mim, eu não preciso dela agora, também não vou jogá-la fora. O que eu faço? Venho até esse A aqui e falo que eu quero arquivar. Desse momento em diante, tudo aqui passa a não funcionar mais, é como se isso aqui não existisse, enquanto ele estiver com esse A. E mantenho assim arquivado, como eu posso também aqui inserir uma pasta e botar aqui arquivos arquivados. Pronto, pego isso aqui e jogo aqui para dentro dessa pasta. Pronto, então aqui eu sei que aqui dentro estão todos os arquivos que eu vou arquivando e jogando aqui dentro. Se fosse o caso desse aqui, desse de cima também, eu não precisasse, chegava aqui, pronto, puxava lá para dentro da pasta, menos outro. E com isso eu vou ganhando processamento, que isso é que importa. Eu preciso de processamento para a edição, a mixagem e masterização do áudio. Em outros casos, nós temos arquivo, vou pegar aqui o do tom, por exemplo, que nós temos aqui muita área de silêncio. E essa área aqui de silêncio, o que ocorre? Para a DAW, ela existe como áudio, só que é um áudio que não está em evidência. E a DAW processa esse silêncio. Para que nós precisamos de usar o processamento nessa parte? E até por uma estética de organização, para você se organizar,
que você faz? Seleciona, né, como eu selecionei aqui, vem até aqui processar, vem aplicar efeito do áudio, remover todos os silêncios, aperta OK. Pronto, ó. Veja que agora aqui, ó, só ficou a parte dos áudios, aquela parte de silêncio não tem. Então ele toca aqui, não processa mais, toca aqui, não processa mais. E assim também, como uma forma de organização para você saber se situar as peças dentro do projeto, é mais bonito, é melhor, que a organização é a primeira técnica da mixagem. E finalizando essa parte de precauções básicas, desfragmente o seu disco rígido, porque se seu disco rígido estiver fragmentado, lógico que a reprodução do áudio será mais lenta, porque ele fica caçando ali dentro as partes que estão espalhadas dentro do disco rígido. Então, use o desfragmentador de disco para corrigir essa situação. Simples assim. Vamos agora para a DAW e vamos realmente nos focar aqui numa parte interessante, que é o módulo Performance. Se ele não aparecer, você vem até aqui em módulos e vem até Performance e seleciona ele para aparecer. Então ele já está aqui e vamos entender esse módulo Performance, que ele é que nos diz sobre o desempenho da nossa DAW. Eu vou falar de algo que foge ainda um pouco ao nosso foco central. Muita gente possui computadores muito antigos. O que o Alck ele tem um recurso disponível, que é a ativação de leitura e gravação, que por padrão, o Alck logicamente que tira isso, não habilita, porque ele conta que os computadores que você tem aí são pelo menos os mais modernos, né? Aqueles antigos. Mas se seu computador tiver um controlador de disco IDE antigo, ou um controlador de disco que não use transferência DMA, a ativação de armazenamento em cache poderá melhorar o desempenho do áudio em muito no seu Alck. Então, para isso, você vai em editar, vem até preferência ou aperta a letra P do teclado, vem até sincronização aqui de cache e olhe que aqui ele vem desabilitado, porque como meu computador ele ainda não é um top, mas ele está intermediário. Então eu venho aqui permitir tanto para leitura como para gravação. Por quê? Ele, em vez de usar a memória o tempo todo, ele vai também usar o disco como memória, auxiliando sim na transferência de dados. Então você vem aqui e habilita essas duas funções. Eu vou desabilitar essas duas funções. Só isso. Vem aqui permitir, bota o quanto você quer para isso aqui em tamanho de reprodução de buff, tanto para gravação como para reprodução, e aperta aplicar. Eu não vou fazer isso porque eu não vejo necessidade. Então vou apertar OK. Dito isso, vamos então ao foco do nosso tema de hoje, que é o módulo Performance, ou módulo de desempenho. No Alck, para um controle de desempenho da DAW, de performance, para você saber como a sua DAW está se comportando, as atividades de edições, reprodução e gravação, existe esse modo que fica aqui, ó, Performance. Se ele não tiver aqui, aparecer aqui, você vem até uma parte vazia, clica com o botão do mouse, vem aqui módulos e selecione Performance. E ele vai ser incluído aqui nessa aba. Então nós temos aqui, como vocês podem ver, alguns ícones. E eu vou explicar cada um deles e depois indo também em preferência para que você possa editá-lo. A primeira coisa que nós temos aqui é medidor de CPU, ou seja, de processamento, unidade de processamento. Então ele mostra aqui como está os núcleos. Eu aqui no meu caso eu tenho 4 núcleos. Ou seja, e ele fica com a letrinha aqui dizendo que o desempenho do sistema está em 27, mesmo parado. Por quê? Eu estou gravando e estou usando outras coisas do sistema. Ele está dizendo que não está só para a minha DAW. Tem algo que está usando, ela tem hora que sobe, desce, porque está ligado aqui a outras coisas nesse mesmo instante, como antivírus e outras coisas que não era para estar. Mas como aqui é só para fazer esse estudo, eu deixei lá ligado, não desliguei. Ele mostra aqui até 32 núcleos. Então aqui eu tenho 4 barrinhas. Isso é sinal que eu tenho 4 núcleos. Se eu tivesse era um núcleo. 2, 2. Lógico, assim vai. Ele vai mostrando e cada núcleo. Qual é a vantagem de usar isso aqui? Você usando todos os núcleos, ou seja, você faz multitarefa. Ele usa o núcleo 1, por exemplo, para processar um reverb. O outro já é que você está fazendo um corte numa certa parte do slack. Então ele vai distribuindo as tarefas dentro dos núcleos. Se você tem 10 núcleos, ele vai distribuir para 10 núcleos, né? Isso eu não tem ainda, mas se você tiver 2 núcleos, ele trabalha dividindo as tarefas. Se você está, por exemplo, gravando e ao mesmo tempo tem ali um reverb, né? Um VST de um reverb, um núcleo fica para o reverb, o outro fica só para a gravação, essa memória. Então com isso o desempenho melhora.
E lá na frente eu vou explicar como habilitar essas coisas aqui, mas vamos seguindo. Aqui em cima nós temos aqui esse disco. Ele mede o que está sendo executado em razão de entrada e saída do disco. O disco está lá rodando, ó. Então o disco aqui no meu caso, quando eu boto a carga do disco tem 0%. Ele está funcionando algumas tarefas, mas não está usando o disco. Quando eu começo a usar o disco, ele começa a dizer a porcentagem. Então eu tenho essa porcentagem aqui de disco e além disso ele me diz que eu tenho aqui de disco sobrando, carga do disco está 0%. Aqui do lado ele me diz o espaço que eu tenho em disco, ou seja, o espaço que eu tenho aqui, eu tenho 41% ainda de espaço que eu estou usando do disco. Então sobra bastante, tem mais de 60% eu tenho ainda de sobra dentro do disco. Então, de um lado ele diz a carga que o disco está fazendo, que nesse momento não é nenhuma, e aqui o espaço que eu tenho em disco. Se tiver cheio, meu amigo, trate de tirar coisa do seu computador, senão vai dar problema de performance. E logo abaixo nós temos a memória que está sendo utilizada nesse momento, 48%. Porque, como eu disse, eu tenho 48% de memória sendo utilizada nesse momento, porque, como eu disse, eu tenho outras coisas rodando por trás, que está utilizando a memória. Então veja a utilidade do performance. Quer ver se está com problema, você vem aqui e vê, estou sem espaço em disco. Se aqui ficar em vermelho ou aqui ficar em vermelho, indica que você, por exemplo, ficou em vermelho aqui a memória, você sabe que a tua memória não está aguentando. Você faz aqueles processos de precaução, arquivando, mutando, e isso vai ajudar a diminuir o processo da memória. Embora o ideal é que você aumente sempre, quando começar a dar muito problema, você aumentar o seu processador ou geralmente a sua memória, que é onde dá mais problema. E terminando, para você ver que isso aqui está funcionando direito, lógico que existe algum lugar que vai configurar esse módulo. E é onde sempre em preferência, eu vou apertar P do teclado, abrir preferência, venho até reprodução e gravação e veja aqui, ó. Usar mecanismo de multiprocessamento, caso você tenha mais de um núcleo no seu processador. E fazer o balanceamento de carga de plugin, ou seja, ao mesmo tempo eu posso também não marcar aqui, ele só usar o multiprocessamento e ele mesmo, e só durante a performance de gravação e edição. Mas eu posso também falar para ele utilizar esse balanceamento também para os plugins. Então você vem aqui e marque essa opção e aperta sempre aplicar e fechar. Creio que eu respondi a pergunta dos inscritos. Se você fizer todos esses processos, vai melhorar em muito o seu desempenho nas edições, gravações e reproduções dentro da DAW. Siga essas orientações que vai dar certo. Lógico que existe outros problemas como latência, que você tem que ir lá fazer o boost size, que já tem aí o modo que eu falo, que ali é a diferença de o quê? Problema entre a DAW, o processador e a memória, que você tem que acertar ali, sincronizar para que eles trabalhem em conjunto, e isso já tem aqui o módulo falando de latência dentro desse curso do Kickwalk BIMLab. Muito obrigado pela sua presença, perdoe a falha aí pela minha deficiência na fala. Um forte abraço, meu irmão de áudio. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.